isso aí, pessoal. Mais uma aula com o professor Juliano César para nós tratarmos aí da lei orgânica do município de Linhares, beleza? Bom, eu gostaria de falar com vocês que eu demorei um pouquinho em subir uma aula no YouTube, estive muito ocupado nas últimas semanas aí trabalhando aqui na escola, resolvendo coisas mesmo, digamos assim, de caráter braçal. Então já estão resolvidas, voltei para os estúdios e estou aqui gravando para vocês, beleza? Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ajuda o canal a crescer. E eu gostaria de falar com vocês que é um prazer sempre falar sobre a lei do meu município com os meus alunos, beleza? Pessoal, um forte abraço aí, bons estudos aí para vocês e vamos começar a nossa missão. Bom, o vereador poderá licenciar-se, está no artigo 22 do nosso material, tá? Licenciar, tirar licença. Primeiro por doença devidamente comprovada, tá? Ou licença gestante, se mulher. Então ele pode ser licenciado. Vamos ver o outro. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou interesse do município. Eu vou ter que comentar uma dessa aqui. 3 vereadores aqui do nosso município, Jean Menezes, Stefano Silotti e Pamela Maia, foram fazer uma visita a Brasília para tentar trazer emendas para o município. Eles disseram que foram trazer emendas, mas quem traz emendas para o município de Brasília são os deputados federais. E aqui no nosso estado tem os seus gabinetes, aqui no nosso estado tem aonde eles recorrerem sem ter que ir a Brasília. Então, tem que ser de caráter cultural, no caso, se for fazer um concurso, participar de alguma coisa relacionada à cultura, ou interesse do município. É interesse do município as emendas? É, mas é a finalidade do vereador fazer isso? Então, fique aí, não nas entrelinhas, declaradamente, foram dar um bom e gostoso passeio às custas do dinheiro público. Beleza, pessoal? Vamos lá, continuar estudando a nossa lei. Para tratar de interesse particular por prazo determinado, nunca superior, preste atenção, ó, interesse particular tem que ser prazo determinado, ó, prazo, tem prazo, nunca superior, ó, nunca superior a 120 dias, guarda esse númerozinho aqui, tá? 120 dias, 120 dias, por sessão legislativas. Então, olha só, ele quer tratar de interesse particular, prazo determinado, nunca superior. Mas preste bem atenção aqui, ó. Parágrafo único. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos termos 1 e 2. Nesses daqui, ó, 1 e 2, ele vai receber normal o salário dele. No 3, ele não vai ter o salário normal. Por quê? Porque esse 3 aqui, interesse particular, ele não está trabalhando em prol do município, ele está trabalhando para ele. Artigo 23. O vereador não será obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas, ou não será obrigado a testemunhar sobre informações, a palavra testemunhar, recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Ele recebeu uma informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram a ele essas informações. Ou seja, também ele não é obrigado a testemunhar contra as pessoas que confiaram a ele essas informações. O que eu quero falar com vocês aqui? Olha que coisa meio sem nexo. Ele está ali para representar o povo. O povo passa uma informação, beleza, ele não pode entregar a pessoa que deu a informação a ele. Mas, como ele não será obrigado a testemunhar, eu também concordo, porque ele tem imunidade na fala, tudo mais, beleza, tudo bem. Mas olha só, em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram a ele. Em alguns aspectos faz sentido mais pleno, só que em outro nem tanto. Porque, por exemplo, uma pessoa foi lá e falou a respeito, digamos, de um esgoto que está aberto, né, lá no pó do Shell. Sempre teve aquele esgoto aberto e nunca nada é feito para resolver, assim como ali no aviso. Então, o que acontece? Essa pessoa que passou a informação para ele, ela deve ter, claro, eu prefiro que mantenha-se, né, a identidade dela sigilosa. Mas, ó, em razão do exercício, nem sobre as pessoas que lhe confiaram. Não ser obrigação sobre informações. Ei, as pessoas, tudo bem que lhe deram a informação. Mas sobre as informações, como que você vai deixar isso parado? Sem falar, sem colocar para
funcionar, inclusive sem testemunhar sobre isso, se você sabe disso. Olha só, eu concordo, tá, com esse parágrafo 23, faz sentido, volto a falar isso com vocês, que ele não é obrigado, ele pode fazer, ele não pode ser obrigado a fazer. Mas o que está tendo de omissão aqui na nossa Câmara a respeito disso é muito grande. É passada a informação e nada é feito, gente, nada é feito. Ninguém fala nada, não se abre a boca. Agora, se aproximando das eleições, começa a aparecer um ou dois ou três, começa a se rebelar porque viu que a população não está boba. Mas, ó, o vereador ele não é obrigado a testemunhar nem sobre informação e nem sobre pessoas que lhe confiaram informação no exercício do seu mandato. Vamos no artigo 24 falar sobre as reuniões da Câmara. A Câmara Municipal, reunir-se-á ordinariamente. O que significa essa palavra ordinariamente? Tá? Tem uma ordem. Toda segunda-feira tem reunião em sessão legislativa anual. De 1º de fevereiro, olha a data, gente, 1º de fevereiro a 31 de dezembro. A 31 de dezembro. Ou seja, a priori, que nós temos o mês de janeiro ali, né, sem reuniões, certo? Férias, digamos assim, férias. Aí até o dia 31 de dezembro. As reuniões marcadas para as datas fixadas nesse artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados, tá? Então o que acontece? Essas reuniões que vão acontecer ordinariamente, se cair um dia marcado para algum evento em específico, a gente vai ver quais são eles aqui na frente, porque nós temos reuniões que são feitas segunda e nós temos outras datas que é importante serem cumpridas. Vocês vão ver, vão entender o que eu estou falando. Então, as reuniões marcadas para datas fixadas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, caiu no feriado, num sábado, num domingo, primeiro dia útil subsequente, quando tá. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, não vai haver interrupção da sessão legislativa ordinária, tá? A não ser, igual eu falei, se tiver uma aprovação de projeto de lei de diretriz orçamentária, tá sem verba para fazer as reuniões, aconteceu alguma coisa, beleza, pode ser interrompida, caso contrário não vai ser interrompida jamais. Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, a Câmara Municipal reunir-se-á em sessão solene. O que é sessão solene? São aquelas sessões que acontecem, igual aconteceu o dia desse, segunda-feira, 10h30 da manhã, sem ninguém saber praticamente, os vereadores se reuniram todos para poder votar o aumento dos próprios salários. Teve reunião solene também para aumentar o número de vereadores, depois foi comunicado publicamente onde teve a votação. Então isso são as reuniões solenes, né? Porque a gente está dormindo, acho que é por isso que vem esse nome, e eles estão lá votando sem a gente saber, mas tudo bem, você já sabe o que é reunião solene, é aquela diferente da reunião que todos sabem e todos podem participar, tá? No dia 1º de janeiro, subsequente à eleição, para dar posse aos vereadores eleitos, recebeu o compromisso de posse do prefeito municipal e do vice-prefeito e da eleição da mesa de comissões. O que significa isso? No dia 1º de janeiro, vai ter uma reunião. Correto? Para quê? Para dar posse, tanto aos vereadores, tanto também ao prefeito e o vice-prefeito, né, o vice-prefeito e as eleições da mesa de comissão. Então, o que eu quero falar com vocês aqui? Se esse dia 1º cai no sábado ou cai no domingo, vai ser feito na segunda. Imaginemos que caiu no sábado ou domingo, dia 2, vai ser na segunda-feira, dia 3, foi o que falou aqui em cima, tá ok? Outra data. No dia 1º de fevereiro, subsequente à eleição, para inaugurar a legislatura. Novamente, se cair no sábado ou no domingo, vai ser transferido para a segunda. Nos três seguintes para a instalação da sessão legislativa ordinária. A sessão legislativa ordinária é aquela que cai, né, toda segunda-feira. Então, no dia 1º de fevereiro, 1º de fevereiro, subsequente à eleição, para inaugurar legislaturas, tá, para a instalação da sessão legislativa ordinária. O vereador que não tomar posse na sessão prevista do inciso 1º deste parágrafo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo por motivo justo, aceito pela Câmara. Ou seja, ele tem até 15 dias, porque quem sabe ele está ali tirando as férias, viajando, né? Enquanto nós seres humanos mortais aqui, que passam no concurso, se chamar a gente num dia e a gente não se apresentar,
a gente perde o cargo, e olha que a gente passa por prova, olha que a gente paga inscrição, olha que muito faz cursinho. O vereador não, tadinho, se ele não estiver aqui, até 15 dias ele pode se apresentar, ou seja, dá para terminar de curtir as férias. Mas mesmo assim, se ele mandar uma justificativa, ou por escrito, ou por e-mail, e o presidente da Câmara, ou alguém que esteja aí, fala assim, olha, é louvável esse motivo, ele está de férias, ele viajou com a família, fica difícil de ele voltar, vão deixar para ele tomar posse quando ele quiser, beleza? É isso que está falando aqui. Então, o vereador, se ele não tomar posse ou não tomar posse na sessão prevista no inciso primeiro, deverá fazê-lo até 15 dias, salvo por motivo justo aceito pela Câmara. Ou seja, até 15 dias ele pode fazer normalmente. Agora, se tiver um motivo que precise de mais de 15 dias, se a Câmara aceitar, ele vai tomar depois dos 15 dias. No ato da posse do término do mandato, o vereador fará a declaração de bens. Eu quero ver, eu vou ver se no TSE tem a declaração de bens dos vereadores aqui no município. Porque tem vereador aqui que já está com mansão nos bairros mais nobres aqui de Linhares, tá? 3 Barra, tem beira de lagoa, tem fazenda. Eu tenho alguns corretores que são amigos meus aí, e o mais interessante é que eu vou ver se eu, né, a gente tem que, quem é cidadão, inclusive quem quer dar exemplo para as pessoas, tem que mostrar para as pessoas, ser transparente. Uma das coisas que as pessoas mais falam em votar em um candidato é: vou votar em fulano, que ele foi muito transparente. Então, essa declaração de bens aqui é feita justamente para não ter enriquecimento ilícito, tá? Então, eu tenho amigos corretores aqui na cidade aqui, que falaram que tem uma laranjada aqui, tá? Gente comprando coisas em 4 anos que até uma pessoa que tem fontes de rendas milionárias aí não dariam conta de comprar, mas tudo bem. Mas no ato da posse ele deve declarar os bens que tem. Quarto, a convocação extraordinária da Câmara Municipal. O que é convocação extraordinária? Vai ter uma reunião fora do normal, né? Fora do costume, fora da ordem, toda segunda-feira, como eu disse para vocês. Far-se-á pelo presidente da Câmara. O presidente vai convocar pelo prefeito, ou a requerimento da maioria dos vereadores também. Então, se vai ter uma reunião extraordinária, ou é o presidente, ou é o prefeito, ou é a maioria dos vereadores. Em caso de urgência, igual aquela lei que eles queriam votar dos loteamentos, multa de R$ 3.000 para quem não murasse os lotes e tal, fazendo em caráter de urgência, igual essa lei que votou aí, que tirou decênio, tirou quinquênio, tirou tudo que os professores tinham conquistado ao longo dos anos na carreira dele, tá? E, enfim, jogaram isso tudo por terra. Muitos direitos que os professores do município tinham, que já não eram muitos, foram tirados. Então, em caráter de urgência, reúne-se e faz as votações. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocada, ou seja, vai falar só de um único assunto, tá? Sobre a matéria. Teve uma reunião extraordinária, vamos falar sobre essa matéria. Se a matéria for aumento dos próprios salários, vamos falar somente do nosso aumento. Quem é a favor, quem é contra? Ou seja, é uma reunião que os vereadores vão para a Câmara Municipal, e se já estão decididos no que eles vão votar, não demora 10 minutos, senhores. Demora mais eles conseguirem juntar todos, porque uma coisa existe na Câmara Municipal de Linhares, eu acho que a nível de Brasil, uma reunião marcada para 7 horas iniciar, e tem gente que chega às 7h30, outros 7h15, outros 7h05, outros até juntar toda a mesa, demora um pouquinho. Sabe por quê? Porque o último dos últimos, tá, motivos pela qual digamos assim, pelos quais os vereadores e os políticos trabalham é pelo exemplo. Então, por que eu falo isso com vocês? Porque, gente, se a reunião é às 7 horas, 10 para 7, tinha que estar todo mundo lá às 7 horas em ponto iniciando, para mostrar à população que as coisas funcionam a partir da Câmara Municipal ou a partir da Prefeitura, porque a liderança é isso, é mostrar para as pessoas o que nós cobramos delas, nós temos moral para poder entregar para elas. Porque se uma servente municipal chega atrasada 15, 20 minutos, ela vai ser notificada, ela pode, sofrer sanção, ela pode ser somado isso a outros atrasos, ser descontado o dia de trabalho e assim por diante. Agora, os deuses do Olimpo, os senhores vereadores, a categoria no qual muitas pessoas que lá estão e pensam que são, porque ninguém está vereador, sentem-se nessa prerrogativa de poder fazer diferente. Mas vamos lá.
Da mesa e das comissões. Nós vamos começar a falar das mesas e das comissões. Professor, nós pegamos do 22, nós vamos até qual? Acho que nós vamos até o 29 ou 30, beleza? Então vamos lá, das mesas e das comissões. A mesa da Câmara Municipal será composta de um presidente. O que é mesa? É a tribuna, lá na frente, é lá onde sentam, né, o presidente da Câmara Municipal, atualmente Ricardinho da Farmácia, o primeiro e o segundo secretário. Se eu não me engano, o primeiro secretário, doutor Carlos Almeida, aqui, e o segundo secretário é o Edmar Vitorazzi, se eu não estou enganado, tá ok? Posso estar enganado, depois vocês podem pesquisar e corrigir aí, fazendo favor. Eleitos para mandato de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. As competências e as atribuições dos membros da mesa e a forma de substituição, as eleições para sua composição e o caso de destituição são definidos pelo regimento interno. O que é o regimento interno? São as normas internas da própria Câmara Municipal. O presidente, ele representa o poder legislativo. Para substituir o presidente nas suas faltas, impedimentos e licença, haverá um vice-presidente da Câmara, né? Então, se ele for afastado, se por acaso precisar ser substituído, o vice-presidente vai tomar posse. No lugar dele, vai assumir o lugar dele, digamos assim. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias. O que são as comissões permanentes e temporárias? Constituídas na forma com as atribuições previstas no regimento internas ou no ato de resultado da sua criação. Vou dar um exemplo. Foi criada uma comissão temporária para julgar o caso, né, do Rachid, da ex-vereadora Rosinha, da Rosinha do Povo, né, a Rosinha guerreira. Então, foi constatado, ela não se defendeu de uma maneira assim completamente, digamos, atípica, de não apresentar a própria defesa, que seria o defeito dela, e ela foi retirada. Então, o que eu posso falar com vocês? Tem comissões que já são permanentes, talvez uma comissão ali de alguma secretaria de finanças, de alguma coisa relacionada. Tem comissões que já são permanentes, tem umas que são formadas em tempos. Mas o que é importante que vocês entendam? Existem as permanentes e as temporárias, constituídas sobre a forma das atribuições previstas. Quem diz isso é o regimento interno. Tá? Vamos lá. Artigo 26, agora, parágrafo 1º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Então, as comissões cabe. Vamos ver o que cabe às comissões. Discutir e votar o projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara. Como assim? Vamos discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regulamento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara. Ou seja, tratar de algum assunto que o regimento interno, ele talvez não trata na íntegra. Então, nós vamos fazer uma reunião, vamos discutir e votar, a salvo se tiver 1/10 dos membros da Câmara, tiver recurso de 1/10 dos membros da Câmara. Então, vai ser as comissões, cabe a eles fazer isso daqui, discutir e votar assuntos que dispensam na forma do regimento interno, ou seja, que não são tratados ali no regimento interno. Realizar audiências públicas, olha que interessante, audiência pública com entidades da comunidade. Que interessante. A audiência pública, ela pode ser realizada, e a finalidade da audiência pública é ter a participação da população para tratar algum assunto relevante ou importante. Um dia desse eu participei de uma audiência pública falando sobre o emprego, sobre trabalho, da vereadora Pamela Maia. Tive o convite, fui lá participar, deu uma boa, assisti, estava muito boa a audiência, por sinal. Ouvi ali o Paulinho da Panam, ouvi um senhor ali na área de reciclagem de lixo, do Norte Recicla, e ouvi o testemunho de pessoas que foi bem bacana. Só que a geração de emprego, a questão da empregabilidade mesmo que tinha sido discutida ali, eu não entendi aonde ficou essa parte de gerar emprego, de como fazer as pessoas terem emprego, tá? Como fazer as pessoas conseguirem emprego. Mas foi legal, foi uma palestra, digamos que quase que motivacional aí, que a gente ouviu essas pessoas falando, essas figuras aí que vencem na vida, a gente não sabe, mas foi bacana. Terceiro, convocar secretários municipais para prestar informações sobre os assuntos inerentes às suas atribuições. Então eles têm que convocar os secretários para prestar informações. Um exemplo disso daqui, gente, é o concurso que teve o ano passado, a prova que teve para DT do ano passado.
fizeram uma prova, uma aplicação de prova com 30 dias. O que eu quero falar com vocês? Uma prova com 30 dias não dá tempo nem de fazer a inscrição direito, já é a prova. Então, eu mandei ofício, eu tenho tudo documentado, um catastro de ofício, pedi palavra na Câmara para poder apresentar esse assunto, porque eu creio que ninguém estava por dentro desse assunto, todo mundo dormindo. Falei com o presidente da Câmara, falou que isso não era competência da Câmara Municipal, não sei de quem é a competência de fiscalizar o Executivo. Justamente nesse inciso terceiro fala sobre convocar o secretário e pedir informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Ninguém teve a capacidade de fazer isso. Então, o que eu quero falar com vocês? Isso é ofício da Câmara Municipal. E, desculpa o desabafo, eu creio que se for pegar os vereadores que aí estão nesse mandato ainda, exercício que vai encerrar, graças a Deus, no final do ano que vem, o que acontece? Se perguntasse fazer uma prova para eles, uma provinha desse, vamos colocar aqui da lei orgânica do município dele, que é a ferramenta número 1 do trabalho sobre o regulamento interno, eu creio que se a média aí for, vamos colocar uma média baixa, 60%, vamos colocar que tenha que atingir pelo menos 60%, caso não, será eliminado. Se perguntar coisas importantes, se não fizer provinha, marmelada, se não entregar gabarito, mais da metade aí reprova. Eu dou certeza do que eu estou falando. Por quê? Porque senão não respondi uma coisa esdrúxula dessa, de falar que não é de competência do presidente da Câmara ou das comissões fazer o chamado de secretários municipais para prestar esclarecimento sobre as atribuições que a eles é conferida. Então, daí dado o meu recado. Quarto, receber petições, reclamações, representações ou queixas de quaisquer pessoas contra atos, preste atenção aí, tá? Omissões das autoridades públicas municipais, tá? Eu gostaria de entender, tá? Porque eu só gostaria de falar com vocês aqui a respeito de muitas coisas que acontecem aqui. Nada é feito, receber petições, reclamações, beleza, só receber, mas não fala que tem que agir, sobre atos, omissões de autoridades. Tudo bem, já recebi. Engaveta aquilo, não dá uma resposta, não toma as medidas necessárias, isso é vergonhoso. Então, eles têm que receber as pessoas, reclamações, representação. Aí tem um protocolo lá embaixo que você entrega, protocola. Então, uma mocinha, uma secretária, uma pessoa responsável vai protocolar aquilo para você e só Deus sabe se vai vir a sua resposta. Solicitar depoimento de qualquer autoridade e cidadão. Olha que interessante. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Tá? Posso pedir depoimento? Posso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Apreciar programas de obras, planos municipais e desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Apresentar o quê? Programas de obras, planos municipais, desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Que lindo, né? Imagina uma comissão sendo formada, vamos tratar do assunto, vamos falar sobre programa de obra, planos municipais, desenvolvimento, sobre eles emitir parecer. O que mais acontece é quando vão licitar, fazer as famosas licitações e tem que ter a reunião das comissões, tem que ter ali uma reunião extraordinária, vai ter, na Câmara Municipal, aquilo lota quando é licitação. Bom, o motivo só Deus sabe. Acompanhar os atos de regulamentação do Poder Executivo. Olha só, acompanhar os atos de regulamentação do Poder Executivo, velando por sua completa adequação às normas constitucionais e legais. Olha só que interessante. Então, quem deve acompanhar isso daqui? As comissões, que pode ser desenvolvidas ou temporárias, tá? Que pode ser permanentes ou temporárias, do Poder Executivo. Lembra sempre quando a gente está lendo alguma coisa, do que a gente está tratando, comissões permanentes e temporárias, tá? Acompanhar a execução orçamentária também, ou seja, a execução do orçamento mesmo, da finança do município, tá? É importante que isso aconteça, seja feito também por essas comissões, beleza. As comissões parlamentares de inquérito, tá? CPI, famosa CPI, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Olha que interessante. Além de outros previstos no regimento interno, serão criados mediante requerimento de 1/3 dos vereadores que compõem a Câmara, para apuração de fato determinado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, se for o caso, encaminhado, para que promova a responsabilidade civil, criminal dos infratores.
Olha que interessante. Quem tem poder de investigar as próprias autoridades, olha só, os vereadores, né, os seus atos, ou o executivo, ou algo do tipo, são essas comissões. E eles têm poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Eles mesmos fazem as próprias investigações dos atos dele, além de outros previstos no regimento interno, criados mediante o requerimento de um terço dos vereadores que compõem a mesa para apuração de um fato determinado por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. O que eu quero que vocês entendam aqui? Cara, isso é muito hilário. Imagina você ter uma casa que tem 13 benditos vereadores e tem os seus 12 assessores cada um, que é assim ainda, tá? Só vai mudar a partir do ano que vem, que serão 17 vereadores e caiu o número de assessores. Mas nós temos aí 13 vereadores com seus 12 assessores, e esse time todinho, quando um faz merda, quem investiga é eles mesmos, podendo ou não ser enviado isso para o Ministério Público para ser feita a apuração. Olha que farra, certo? Com a responsabilidade. Primeiro, desculpe, é só falar com vocês aqui, gente, que eu estou dando aula para meus alunos. Quem está assistindo aqui, está assistindo, muitas pessoas acompanham meu trabalho. Eu só vou rasgar o verbo aqui, e você está assistindo esse vídeo aí porque, enfim, eu quero falar com você através desse vídeo. Primeiro, olha que hilário, isso é muito engraçado. É como se fosse, não tem nem o que falar. E como que eles mesmos vão se julgar, vão investigar, vão apurar fatos, podendo ou não encaminhar? Será que vai ter lisura nisso daí? Quantos casos aqui que já eram para ter pedido aí a cabeça aí de vereadores no sentido, né, conotativo da palavra, porque fizeram merda? Um exemplo, vou dar um exemplo claríssimo: furto de energia elétrica do senhor Rogerinho do Gás, bem simples. Que é pior do que isso, gente? Um caso sendo apurado, tá? Ah, não, mas quem assumiu foi a esposa. Ei, preste atenção, tinha que apurar o fato, ir até o final e pedir até auxílio da Polícia Civil se fosse necessário. Mas tudo bem, falou que vai provar que é inocente, tá? Um dos fatos. Outro fato aqui, que poderia ser passivo aí, nós tivemos o caso dos funcionários fantasma, vereador Tobias. E aí? O que eu quero falar com vocês? Eu estou falando de casos que tiveram, gente, tá? Já foram indiciados como réus, que já deveriam ter tomado as atitudes necessárias. E cadê essas comissões que fazem alguma coisa? Então, isso prova para vocês que existe ali dentro, consolidado, né, um camaradismo, um espírito de corpo, que eu vou chamar espírito de porco, não de corpo, tá? Que apoia atitudes porque a maioria faz algo semelhante, tem rabo preso e tem. Então, isso fica aí na omissão. Então, fazem o que querem, punem o que acham que deve ser punido, e quando a sociedade está muito revoltada, eles pegam um Cristo para crucificar, o caso da Rosinha, e aí vamos exemplar. Mas é tudo feito em acordo, gente. A mulher nem defesa apresentou. Então, eu quero falar com vocês aqui que isso daqui, ó, tinha que ser mudado. Tinha que ser mudado. Tem que ter uma reforma política, tá? Para que as coisas aconteçam. Pessoal, mas antes está estudando para a prova? Tudo bem, para a prova, aprenda que quem investiga, que quem, né, julga, né, com poder de autoridade judicial, de acordo com o regulamento interno ou não, de acordo ou não previsto, além dos outros previstos no regulamento, serão criados e mediante requerimento de um terço de vereadores, tá? De qualquer fato determinado, por prazo certo, tem que ter um prazo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público. Se for o caso, tá? De responsabilidade civil, criminal e infrator, são os próprios vereadores, beleza? Tá dado um recado para vocês através de quê? Lembra que nós estamos falando das comissões permanentes e temporárias, beleza? 27. Na constituição da mesa de cada comissão é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Ó, na constituição da mesa e de cada comissão é assegurado tanto quanto possível, tá? Tanto quanto possível. Não é que tem que ser a representação proporcional dos partidos, blocos parlamentares que participem da Câmara. Outra coisa que quebra o nosso país no meio é essa coisa de partido, gente. Pelo amor de Deus. Enquanto as pessoas não parar com essa febre de polarização, eu sou extrema direita, eu sou extrema esquerda, eu sou petista, lulista, eu sou direita bolsonarista, eu sou ativista, eu sou pacifista, esse monte de ista aí, nós estamos virando, sabe o quê? Nós estamos virando, eu acho que bobistas. Desculpa eu falar assim, só para a gente entender. Por que eu estou falando? Que esses partidos aí não trabalham no nosso interesse, não trabalham por interesses próprios. A política, a cada 2 anos, a gente tem que acordar que existe um lucro
multimilionário feito aí através desse fundão eleitoral. Esse ano aí está sendo feita a convocação, tá? Vereador Cleitinho de Minas Gerais, que virou deputado, agora deputado Cleitinho estadual, muito boas falas dele, mais um monte de deputados aí que já são da nova linha, digamos assim, dos políticos novos, uma geração diferenciada, eu posso dizer, né, a geração apolítica, que está fazendo diferente da política, mas que está representando o povo, eu vou chamar eles homens do povo. O que está acontecendo? Estão falando sobre esse fundo eleitoral, que se você souber alguém, esse ano de 2020, eleição municipal, que está usando direito de fundo, não vota nele não. Sabe por quê? Porque é isso daqui, ó. Os partidos têm interesses próprios, eles ganham esses fundos eleitorais da política. Isso tem que ser quebrado. O sistema tem que ser quebrado. Então, não era para existir esse monte de partido. Partido era para ser dois, igual nos Estados Unidos, republicano e democratas. Ponto final. E o que era para acontecer? Era para acontecer reforma política para tirar esse monte de gente que não faz nada. A máquina, ela não cresceu não. Ah, cresceu o número de municípios, ela inchou. Ela está super inchada, ela está a ponto de explodir. Então, fala-se tanto em reforma da Previdência, fala-se tanto, a maior reforma que deveria ser feita no nosso país era ser a reforma política, não tenha dúvida disso. Na última sessão ordinária de cada período legislativo, o presidente da Câmara publicará, na última de cada período legislativo, o presidente da Câmara publicará a escala dos membros e dos seus substitutos, tá? A escala dos membros dos seus substitutos. E responderão pelo expediente do Poder Legislativo durante o processo seguinte, tá? Então vamos lá, vamos tentar ir até o 30. Então terminou a sessão ordinária de cada período legislativo, aconteceu, o presidente ele vai escalar os membros e o seu substituto, caso seja necessário. Eles responderão pelo expediente do Poder Legislativo durante o recesso seguinte, ou seja, durante, né, eles vão responder caso aconteça alguma coisa durante aquele recesso, aquele período. Ou seja, foi escalado um secretário, o secretário estará aí, ele que vai ser o secretário durante aquele recesso e na próxima reunião, beleza? Do processo legislativo. O processo legislativo compreende a elaboração de quê? Compreende a elaboração, processo legislativo. O que é um processo legislativo, professor? Gente, é isso daqui que às vezes eu lembro muito bem do professor Enéas falando, tá? Para poder pilotar um avião é necessário preparo. Você vai para a escola da aeronáutica, se você for pelo lado do militarismo, você vai se formar piloto, vai poder aprender a pilotar primeiro em simuladores, até você ter tantas horas de voo para pilotar uma aeronave sozinho. Tá? Para você ser médico é necessário preparo. Para ser engenheiro é necessário preparo. Para ser advogado, alguém que vai defender uma lei que já está escrita e no papel, é necessário preparo, ou seja, diploma, estudar muito, se preparar. Agora, para participar do processo legislativo da criação das leis, tem muita gente que nunca leu inteiro o artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos e garantias fundamentais, o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º, até o 15º, e legisla, participa do processo legislativo. Isso está errado. Por que eu falo que isso está errado? Por isso que sai esse monte de merda, por isso que sai esse monte de cocosada. Um exemplo aqui, uma das PL, um projeto de lei apresentado aqui no desespero, porque vai se aproximando, né, a eleição, aqueles vereadores que estavam dormindo no sono profundo de um mandato de 4 anos, ressuscitam, assim como o urso que hiberna. E eles, como ressuscitam, já acordam com muita fome. Aí vem, apresenta 10 projetos de lei, não apresentava nenhum, zero. Apresenta aí, né, os requerimentos, 20, 30, 40 cada um, é um aumento de mais de 1000%, e isso é claro, é só vocês olharem e perceber. E não adianta vir gente falar, você só sabe criticar. Não, isso é claro, só não enxerga quem não quer ver, certo? Por que eu falo isso com vocês? O processo legislativo é justamente o poder de criar as leis, de criar os decretos, de fazer com que eles aconteçam. Então, complementa a elaboração de quê? Emendas à lei orgânica. O que é emendas? Né? É algumas modificações feitas à lei que já está pronta. Leis complementares, que são as leis que vão complementar as leis existentes. Leis ordinárias, tá? Decretos legislativos, que são decretos que têm um prazo determinado, início e fim, e resoluções. Então, quem vai fazer isso aqui é o processo legislativo. São os vereadores, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, também o prefeito, tá? Ele pode fazer um projeto de lei, apresentar à Câmara para ser votado. Então, emendas, leis,
leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Guarda essas 5 palavrinhas aí que vai ser importante para vocês, tá? Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, tá? Ó, elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ó, da emenda à lei orgânica do município. Vai ter emenda da lei, vamos ver como que é feito. Essa lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Vamos ver que proposta. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, no mínimo 1/3. Ó, 1/3 hoje, nós temos 12, seria 4. Então tem que ter pelo menos 5 ou 6, tá? Vamos colocar 5, tá? Então 5 ali já vai representar pelo menos 1/3, porque 4 é 1/3 de 12. Mas se nós tivermos 5, já dá 1/3, né, dos que aí estão. Do prefeito municipal também, tá ok? Então poderá ser emendada pelo prefeito municipal, claro que vai ser votado antes, ou por iniciativa popular. Olha que interessante. Iniciativa popular é quando 5% do eleitorado apresenta um projeto de lei que a população de fato queira, tá? Então poderá ser votado um projeto de lei. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Ou seja, interstício é no mínimo 10 dias, tá? Não pode ser menos, pode ser 5 dias não, tem que esperar mais 10 dias. Considerando-se aprovado se obtiver cada um 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Ou seja, tem que ter 2/3 dos votos. Divide por 3, pegue 2/3, tá ok? A quantidade de vereadores, que hoje são 13. A emenda à lei orgânica do município será promulgada pela mesa da Câmara com respectivo número de ordem. Ou seja, será promulgada pela mesa com respectivo número. Vai ser falado com o número da emenda, tá? Lá, a emenda número 257 será feita, enfim. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta. Olha só, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, se ela for rejeitada ou prejudicada, ou seja, não foi aprovada, teve algum problema, não pode ser objeto de nova proposta. Ou seja, dá-se por encerrado. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, e que estado de sítio o país tomado, né, no caso de guerra, ou seja, declarada guerra, ou intervenção do município. O município também esteja sofrendo algum tipo de intervenção, então não vai ter emenda feita a lei orgânica. Isso daqui, graças a Deus, é praticamente uma situação rara. Então, batemos aqui mais, né, alguns parágrafos importantes. Pegamos o parágrafo 22 até o parágrafo 30. Então é importante que você leia, como eu sempre falo, 5 páginas por dia, 11 dias, eu li toda a lei orgânica do município de Linhares. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu coloco ali essa lei disponível, se você quiser. Já falei com vocês várias vezes, para quem ainda não fez isso, gente, salva meu celular. É só pedir que eu envio para vocês, ó, 99515 0995. Para quê, professor? Para você me pedir que eu te envie o PDFzinho com essas leis para você, tá? E eu quero que você estude para passar na sua prova. Professor Juliano César, fique imensamente feliz de saber que tem pessoas estudando, aprendendo a lei do município, abrindo os olhos. Eu tenho um prazer muito grande que as pessoas entendam da lei, entendam pelo menos os direitos que ela tem para poder cobrar aí e para que nós possamos também acertar nas nossas provas, beleza? Pessoal, muito obrigado aí pela participação, forte abraço, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu!